Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora voluntária aqui da Casa Espírita Edgar Armon e farei a preleção de hoje para todos nós. Bem-vindos aqueles que vêm pela primeira vez à Casa Espírita e todos aqueles que já frequentam a casa, também sejam bem-vindos. Que possamos neste momento nos envolver com o tema da preleção de hoje, para que possamos então sairmos daqui fortalecidos e amparados. E neste momento, vamos respirando bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos assim nos sentindo fortalecidos, amparados por este amor que é trazido pelos nossos companheiros espirituais, para que possamos estarmos calmos, mansos e podermos nos desvencilhar de toda e qualquer dificuldade que estejamos enfrentando. E assim vamos nos ligando com o nosso anjo de guarda, este nosso amigo, que todos os dias nos protege e nos ampara. Vamos agradecendo e vamos assim nos ligando à nossa mãe Maria de Nazaré, mãe bendita de amor, que nos acalenta no seu colo de mãe e nos envolve no teu manto azul. Mãe bendita de amor, possamos neste momento sentir a tua presença aqui neste momento, para que possamos ser agraciados pelas suas bênçãos. Através de ti, vamos chegando até o Mestre Jesus, e este Mestre que toca a nossa face como uma brisa mansa. Vamos nos sentindo fortalecidos através do teu amor, que nos une, que nos torna irmãos. E assim vamos agradecer e vamos nos ligando a Deus, ao nosso Pai, que neste momento nos envolve na tua paz, e vamos agradecer por estarmos aqui todos hoje reunidos para falar em nome de Jesus. E a ti, Pai, agradecemos a oportunidade que estamos tendo, agradecemos por estarmos neste momento, e assim vamos agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e da ocasião de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema da preleção de hoje, nós vamos falar sobre o Natal. O verdadeiro significado do Natal. Nós temos agora, no dia 25 de dezembro, esta data, do qual todos nós sabemos que nós comemoramos o nascimento daquele que para nós é o governador do nosso planeta Terra, daquele que para nós significa exemplo de paz, de mansuetude, que é o maior exemplo que nós tivemos de amor, o amor verdadeiro, o amor puro. Essa data é bastante marcante para o cristianismo. Devemos nos lembrar desta data
mas não no sentido material, que muitas vezes nós nos esquecemos do sentido desta data, do sentido espiritual, do qual ela nos traz. E nós devemos nos lembrar também que, além desta data ser uma data no sentido espiritual, dos compromissos que nós temos com relação a nós mesmos, daquilo que nós assumimos ao encarnarmos neste planeta, do nosso compromisso que todos os dias nós temos, mas principalmente nessa época do Natal, que nós devemos nos lembrar que nós assumimos compromissos ao vir para este plano e que o Mestre Jesus nos lembra, através do teu Evangelho, da nossa caminhada, na nossa caminhada espiritual. Porque já viemos tantas vezes encarnados e muitas vezes vivemos várias vezes e nos esquecemos do nosso compromisso. E aí o Mestre Jesus vem nos lembrar a todo ano do compromisso que nós temos com nós mesmos, primeiramente, e depois com os nossos irmãos, com aqueles que caminham junto conosco. Chico Xavier nos fala do Natal, que o Natal é a oportunidade de afirmarmos o nosso compromisso de cristianização. Porque o Cristo, ele veio nos ensinar a sermos cristãos, primeiramente. Mas para que nós sejamos cristãos, nós devemos cumprir o seu mandamento, que é único: amar a Deus sobre todas as coisas e a nós mesmos como irmãos, nos amando uns aos outros. Então, Chico Xavier nos fala do nosso compromisso de cristianização. Amar a Deus primeiramente e ao próximo como a nós mesmos. Então, amarmos uns aos outros como queiramos que os outros nos amem. Aí nós vamos nos lembrar de toda a preparação que nós tivemos neste planeta para que Jesus viesse reencarnado na época do Natal. Lucas nos fala, no capítulo 1, ele nos relata sobre como Maria foi preparada para que recebesse Jesus. O anjo da Anunciação, Gabriel, enviado por Deus, dirigiu-se a Galiléia, na cidade de Nazaré, em busca daquela doce e meiga mãe de todos nós. E ele disse a ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Anuncio-te a chegada do teu primogênito, que se chamará Jesus. Então, Lucas, no capítulo 1, na Bíblia, ele nos relata como o anjo Gabriel, ele foi dar a notícia para Maria de que ela receberia esse espírito de tão grandeza espiritual para que ela recebesse em seu ventre. E ele a chama de Maria cheia de graça, porque a graça do Pai está com ela. A graça do Pai, porque Deus agraciou Maria com a chegada de Jesus. Aí ela responde a esse anjo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Pois Maria também era um espírito de hierarquia bastante grande e ela já tinha sido preparada pela espiritualidade para receber Jesus. E também aconteceu que Maria tinha uma prima, cujo nome era Isabel, que era casada com Zacarias, e que, pela obra de Deus, ela engravidara já em idade avançada, pois o pai tinha planos para aquele espírito que também viria no ventre de Isabel, que se chamaria João Batista, do qual seria no futuro, viria a batizar Jesus. Então, Isabel, quando Maria foi visitá-la, Isabel já estava grávida de João Batista. E aí, Isabel, inspirada pelos espíritos, Maria chega e diz a Isabel: vim visitá-la. E Isabel já tinha sido avisada que Maria viria visitá-la. E aí o seu bebê que estava no ventre começa a se movimentar, começa a se mexer dentro da sua barriga. E aí ela sente a necessidade, ela tem aquela necessidade de dizer a Maria: benditas tu entre as mulheres, bendito és o filho que traz em seu ventre. Então, ela teve o aviso de que Jesus estava também no ventre de Maria. E aí, Maria, logo quando chegou o dia do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram que viajar. Ela viajou num lombo de um burro, segundo relata a Bíblia, por conta de que as cidades tinham recenseamento e a cidade, no caso de Belém, estava cheia e ela precisava se alojar para que ela pudesse ter o filho Jesus. Ela já estava se preparando para isso, porém não havia nenhuma hospedagem que ela pudesse ficar. E então Jesus foi para um estábulo, foi nascer no estábulo. Maria foi para um estábulo, Jesus nasceu na manjedoura, que era um estábulo. Então lá eles prepararam todo o ambiente para a chegada de Jesus. Aí alguns pastores que pastoreavam viram um anjo que também anunciaram para eles a chegada de Jesus e disse a ele: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. E esses pastores então foram seguindo uma estrela até chegar e visitar Jesus. Então estas são passagens que a Bíblia nos traz que relatam o nascimento de Jesus. E nós tínhamos também um homem que se chamava Simeão, que era um grande médium. E ele, segundo a intuição do plano espiritual, dizia a ele que ele só desencarnaria o dia que ele visse o Salvador. Então, por ordem da lei mosaica, Jesus e Maria, no 8º dia do nascimento de Jesus, foram ao templo apresentar Jesus. E este Simeão recebeu a intuição de ir ao templo nesse dia e ele viu Jesus. E ele relata o seguinte: meus olhos já viram a tua salvação e então eu posso desencarnar. E ele só estava esperando o momento de ver o Salvador para que ele pudesse desencarnar. Simeão, então é uma outra passagem da vinda de Jesus. Então, nós temos
várias passagens bíblicas que nos falam da vinda de Jesus para este plano. E foi um ambiente totalmente preparado pela espiritualidade, um momento que já vinha sido avisado há muito tempo pela espiritualidade. Então, nós recebemos este Espírito em nosso planeta pela graça do Pai. Então, por que muitas vezes nós nos preparamos para o Natal de uma forma apenas comercializada, de uma forma que muitas vezes nós perdemos aquele sentido que o Natal nos traz, o sentido espiritual? Às vezes, nós temos familiares, nós reunimos com os nossos familiares, nos reunimos e esquecemos de nos perdoar, de nos amar. E a reunião, ela se torna totalmente humana mesmo, porque nós nos reunimos e acaba-se aquele dia e cada um vai para a sua casa, e nós não buscamos um sentido de renovação para este dia. Então é isso que Jesus quer trazer para o Natal, para nós, um despertar para o sentido espiritual, um despertar para as coisas maiores do que apenas essa vida que nós temos aqui, essa vida material. Então, o que nos faz despertar neste momento? Nós somos espíritos que viemos várias vezes encarnado e estamos aprendendo a amar. Porque o amor nós não conseguimos amar de uma hora para outra. O amor, ele nos fala sobre renúncia. O amor, ele tem um significado muito maior do que simplesmente amar. O amor, ele sugere doação, ele sugere renúncia. E o perdão? O perdão, nós vamos aprendendo também a perdoar. E Jesus nos ensina a perdoar. Porém, isto nós precisamos trabalhar dentro de nós. Às vezes, nós nos reunimos com os nossos familiares e nós temos algumas diferenças com alguns, e muitas vezes não queremos nem estar junto, estar perto, apenas nos reunimos para fazer a vontade da família. E aí nós chegamos e compreendemos que o Natal é muito mais que isso, é muito mais que uma reunião familiar, porque os espíritos trevosos, eles aproveitam as oportunidades que muitas vezes nós damos para eles nessas reuniões que fazemos familiares, para que nós possamos fazer coisas que às vezes não nos agrada. E às vezes nós falamos algo que machuca alguém. Então vamos nos esquecer as diferenças neste dia que Jesus nos convida para o despertar. Despertar para olharmos dentro de nós e estarmos envolvidos neste amor, porque toda a espiritualidade nos convida para que preparemos a nossa casa para a chegada do Mestre Jesus. Então, todo ano, Jesus renasce em nós. A nossa casa, que nós falamos, é o nosso templo. É aqueles sentimentos que estão interiorizados dentro de nós. Então, que nós nos preparemos para receber Jesus. E quando e onde Jesus nascerá dentro de nós? Através do amor, através do perdão, através da união, através da docilidade, através da mansedumbre. Então vamos permitir que Jesus renasça dentro de nós, através do desabrochar dos sentimentos,
dos melhores sentimentos. Porque assim como nós, aqueles que seguiram Jesus, eles também tiveram um despertar. Vamos nos lembrar, por exemplo, Pedro era um discípulo de Jesus, porém negou Jesus. E Jesus disse a ele, quando Jesus foi preso, Jesus disse a ele, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando os romanos perguntaram, você conhece Jesus? Ele disse que não, por 3 vezes. Então, neste momento, Pedro despertou para o compromisso que ele tinha com Jesus. Neste momento, Pedro abraçou a grande missão que tinha de evangelização, como discípulo verdadeiro de Jesus. Paulo de Tarso, que nós conhecemos, ele foi Saulo, ele era um cobrador romano. O que ele fazia? Cobrava as pessoas, ele era um soldado romano e um cobrador de impostos. Então, Saulo poderia ter vivido essa vida toda que ele teve, esse tempo todo que ele viveu neste plano, como cobrador de impostos. Mas não, Saulo teve uma visão, ele viu Jesus. E a partir daí, Jesus disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, houve uma cegueira por algum tempo, Saulo ficou cego. E a partir desta cegueira, houve uma transformação interior. E Saulo deixou de ser Saulo para ser Paulo de Tarso. E tinha uma grande obra preparada para ele. E então, ele foi um grande trabalhador na seara do Mestre Jesus. A partir desse momento, houve um despertar. Outro exemplo que nós temos, Maria de Madalena. Maria de Madalena vivia da luxúria e quando ela conheceu Jesus, ela abandonou toda essa luxúria e passou a seguir Jesus. E Jesus tinha uma grande obra na seara para ela, porque após a morte de Jesus, ela foi fazer o quê? Ela foi porque Jesus reunia em todas as tardes os leprosos para fazer o sermão. E quando Jesus não estava, quem reunia os leprosos? Maria de Madalena. E aí, através deste trabalho, ela também contraiu lepra e foi viver no Vale dos Leprosos. Porém, a partir do momento que ela conheceu Jesus, ela modificou a sua forma de viver. Outro exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis também vivia da luxúria e a partir do momento que ele se despojou dessa luxúria e foi viver junto com as pessoas a quem Jesus confiava a ele para que ele fizesse uma grande obra, ele passou a ser mais feliz. Ele não era feliz e Jesus tinha um propósito na vida dele para que ele fizesse uma obra na seara do Mestre Jesus. Judas Iscariotes assistiu o sepulcro de Jesus, o Calvário, e ele acreditava que se ele entregasse Jesus, Jesus poderia se salvar, porque ele via Jesus como um grande ídolo. Porém, quando ele viu que Jesus não fez nada e que Jesus foi crucificado, ele despertou para o lado espiritual. Então, nós temos esses exemplos de vários outros que poderíamos citar aqui. E nós? Qual seria o momento que Jesus nascerá? Qual será o momento que Jesus nascerá no nosso interior? Então vamos pensar no nosso interior, para que nós possamos, neste Natal, fazermos a nossa reforma, retirar tudo o que não nos faz bem e colocar valores espirituais, para que esse Natal possa
ser apenas o começo da nossa mudança. E para que nós sejamos assim como todos estes, aqueles trabalhadores a quem o Mestre confia, para que nós sejamos os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, trabalhadores que se fazem tão necessários neste momento, este momento tão difícil para o nosso planeta, cheio de diferenças, de preconceitos, de pobreza, que possamos nós sim fazer a diferença, nem que seja no nosso macro mundo, para que depois nós, a cada um de nós, nos unindo no nosso macro, possamos fazer, no micro mundo, possamos fazer um macro, né? Possamos fazer maior a nossa obra. E que assim o nosso Natal possa ser o início de uma reforma e que os valores espirituais possam estar em evidência, que possamos deixar esses valores materiais para cultivarmos os espirituais. E assim nós vamos fechando os nossos olhos novamente e que possamos neste momento nos envolver nesta luz que é bastante forte, que nos envolve ainda muito mais. Esses irmãos do plano espiritual que nos abraçam, possamos estar unidos com todos eles e que assim possamos alcançar as nossas graças, a nossa cura, da qual viemos buscar. E este Mestre que nos abraça e que confia em nós, para que possamos fazer a grande reforma do qual o nosso planeta Terra tanto necessita. E assim nós vamos agradecendo esses amigos espirituais, possamos voltar para os nossos lares envolvidos nesta luz, possamos levar esta luz para os nossos familiares e que assim, Mestre, que este Mestre renasça em nossos lares, neste dia tão especial. E vamos agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males e da ocasião de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Eu agradeço a todos pela atenção. Possamos continuar em silêncio para que possamos estar envolvidos na segunda parte dos trabalhos da casa e que Jesus nos abençoe a todos, que possamos voltar para os nossos lares fortalecidos e amparados. E desejo a todos um Feliz Natal e que 2023 possa trazer, seja bastante próspero, possa trazer bastante felicidade para cada um de vocês e que o Mestre Jesus possa renascer de verdade em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.